ligue a sua Bíblia, abra a sua Bíblia. Efésios 6, de 10 a 20 diz: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta, ela não é contra a carne ou contra o sangue, sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também a mim, para que me seja dada no abrir e no fechar da boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como cumpre fazê-lo. Amém. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós pedimos, fale conosco. Nos ajude a compreender a sua palavra, nos dê entendimento sobre ela, nos dê sabedoria sobre ela. Assim eu te peço que ela seja inculcada, enraizada em nós, para, como o salmista falou, ela estar gravada em nosso coração para não pecar contra ti. Assim nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos visto Deus agir e mais do que nunca eu tenho convicção plena de que nós precisamos orar. Nós precisamos orar e não é apenas orar pelas nossas necessidades. Você precisa orar e não é apenas orar por um milagre de Deus na sua vida. Você precisa orar e não é orar apenas para que Deus traga cura. Você pode orar por isso, sim, é legítimo. Você pode orar para uma porta de emprego, mas não é apenas sobre isso que temos que orar. Nós precisamos orar pelo poder de Deus. O apóstolo Paulo chegou em Éfeso na sua terceira viagem missionária, e esta era uma grande metrópole. Aquela cidade tinha mais de 300 mil habitantes. Ela era a capital da província da Ásia Menor. Ali, meus irmãos, era o centro do culto, da adoração pagã, porque nessa cidade tinha o templo da deusa Artemis, a deusa Diana. Para vocês terem uma ideia do que este templo representava, você lembra nos filmes, nos livros de história, o famoso templo Partenon, que até hoje temos as ruínas. Pois bem, esse templo da deusa Diana é 4 vezes maior do que o Partenon. Ali era feito um ritual de ocultismo, ali era o centro do ocultismo, da feitiçaria daquela Ásia, daquela região. Pessoas do mundo inteiro viam e iam para aquele lugar. Nos nichos daquele templo, era o verdadeiro comércio das esculturas, de souvenirs, comércio para todos que ali chegavam e saíam, dessas religiões pagãs, de falsos deuses, de utensílios desses falsos deuses. Como centro do ocultismo, era com certeza uma das nações, uma das regiões mais
poderosas em questões espirituais. E Paulo chega ali e permanece ali por 3 anos. E a Bíblia diz, irmãos, que ele enfrenta ali lutas terríveis. Ele compartilha um pouco dessas lutas lá na carta aos Coríntios, capítulo 1, versículo 8. Quando ele fala que, estando ele em Éfeso, na Ásia, ele enfrentou lutas tamanhas a ponto de desesperar-se da própria vida. Ou seja, eram lutas maiores do que as suas próprias forças. Em outras palavras, Paulo fala, é melhor morrer do que viver essa situação. Mas, irmãos, Paulo ele persevera, Paulo ele prega nessa cidade, e Paulo impacta essa cidade de tal maneira com o evangelho, que diz a Bíblia que ele prevalece, Deus prevalece em Éfeso. O comércio que tinha ali, essa tirania, essa idolatria, cai em falência. Os livros que eram vendidos sobre feitiçaria são queimados em praça pública, e acontece um grande avivamento no meio daquela cidade, a ponto de, depois de 3 anos, a estada de Paulo ali, ele consegue implantar igrejas em toda a província, na cidade de Pérgamo, na cidade de Tiatira, na cidade de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, na cidade de Colossos, na cidade de Herápolis. Por perseverar, por enfrentar isso, Paulo proclamou o evangelho. Mas agora a Bíblia vai dizer que Paulo está preso em Roma. E Paulo vai escrever da sua prisão para aquela igreja, para a igreja de Éfeso. E nessa carta que nós lemos de Efésios, Paulo começa destacando o plano eterno de Deus. Um Deus Pai que nos elege, um Deus Filho que nos redime, um Deus Espírito Santo que nos sela com teu Espírito da promessa. E ele vai contar como Deus nos tira dos laços da morte, como Deus nos traz e nos dá vida, como Deus nos tira da escravidão do mundo, como Deus nos tira da morte do pecado, das garras do diabo para a liberdade, como a graça de Deus nos salva mediante a fé em Cristo Jesus para as boas obras. Paulo ele vai nos contar como Deus nos tira o muro que nos separava, judeus e gentios, transformando todo este povo um só povo, uma só família, tornando todos uma só igreja. E ele vai mostrando que nós, ao sermos trabalhados por Deus, ao sermos trabalhados na unidade cristã, somos chamados a uma vida de santidade. Como nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, e como ao ser cheios com a plenitude do Espírito, isso vai se refletir na nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso casamento, no nosso trabalho. E ao fim, quando ele vai encerrar então essa carta, que é esse texto que lemos, ele diz assim: quanto ao mais, as demais coisas, ele está encerrando, ele está terminando. Ele fala: sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. E aí ele traz para nós a ideia de que existe uma luta, existe uma guerra, existe uma batalha, e nós, meus irmãos, não podemos entrar nessa luta, nós não podemos enfrentar essa batalha sem sermos revestidos de poder. Nós precisamos orar pelo poder de Deus. Nós precisamos orar para que Deus nos revista do seu poder. Pastor, por que eu preciso orar para que Deus me revista de poder? Eu quero acompanhar com você neste texto algumas razões porque precisamos pedir para Deus poder. A primeira delas está logo no versículo 11. Diz assim:
Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poder ficar firmes contra as ciladas do diabo. Meus irmãos, nós precisamos pedir por poder, porque lutamos contra um inimigo que é verdadeiramente poderoso. Notem que vimos que Paulo fala assim para nós: vocês precisam ficar firmes contra as ciladas do diabo. O diabo não é um mito, irmãos. O diabo não é uma história da galochinha. Carochinha, né? Não sei falar isso. Carochinha. Não é do meu tempo. O diabo, meus irmãos, não é uma lenda. Não é como alguns dizem que ele é uma energia negativa. Não, o diabo não é isso. O diabo não é apenas uma ideia para assustar as pessoas desavisadas. Não, meus irmãos, a Bíblia fala que ele é um anjo caído. Ele é uma personalidade. Ele é maligno. Ele é perverso. Ele é o pai da mentira. Ele é assassino, ele é tentador. Ele é o leão que ruge. Ele é o dragão, ele é a antiga serpente. O diabo, ele veio para roubar, o diabo ele veio para matar, o diabo ele veio para te destruir. O diabo, ele é o nosso grande inimigo, que se opõe contra nós e nos acusa dia e noite. E diz a Bíblia que este inimigo não é apenas desta maneira, mas ele age como uma corja, com um time perverso, contra nós. Olha o que diz o versículo número 12. Porque a nossa luta não é contra a carne e nem contra o sangue. Você não precisa, você não deve lutar contra as pessoas. O seu problema não está com o seu vizinho. O seu problema não está com a pessoa que trabalha com você. O seu problema não está com o seu parente. O seu problema não está no seu patrão. O seu problema não é gente. Não é pessoa como você. A nossa luta, diz o apóstolo Paulo, é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, meus irmãos, nós precisamos de poder para enfrentarmos o diabo nessa batalha espiritual. Nós precisamos pedir poder. Em segundo lugar, porque lutamos contra um inimigo maligno. Olhe novamente o versículo 12. Porque a nossa luta não é contra a carne ou contra o sangue, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Essa palavra aqui é pesada. Essa palavra aqui é assustadora. Este mundo é um mundo tenebroso. Há um domínio do mal, há um domínio maligno, há um domínio tenebroso sobre as nossas batalhas. Há um domínio que trabalha, que orquestra, que manipula, que instiga. Um domínio que destila veneno. E nós podemos olhar para este mundo como um mundo tenebroso. Como o diabo e os seus agentes operando, produzindo sofrimento, produzindo doença, produzindo escravidão, produzindo vício, produzindo doutrinas falsas, produzindo ideologias perversas e perigosas, trazendo para a moral, para a nossa sociedade uma depravação, trazendo a destruição para a vida do ser humano. Eles são malignos. E porque eles reinam e agem neste mundo, é que este mundo é tenebroso. E por este mundo ser tenebroso, por enfrentarmos esses inimigos, nós precisamos pedir por poder. Deus, nós precisamos de poder. Em terceiro lugar, nós precisamos pedir poder, porque nós enfrentamos um inimigo que é astuto. Olhe novamente o versículo 11.
diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Você tem que permanecer firme contra as ciladas. Essa palavra cilada é uma palavra grega metodeia, de onde vem a nossa palavra método, de onde vem estratagemas. É de onde nós temos a ideia de estruturas que são montadas para apanhar o homem em rede de iniquidade. É muito interessante, irmãos, notar que o diabo ele usa métodos. E ele não só usa métodos, como ele também tem um arsenal diversificado. Depois de Deus, meus irmãos, o diabo é a pessoa que melhor conhece você. A Bíblia fala que ele está 24 horas ao nosso redor. Ele não tira férias. Ele não descansa. Ele está sempre buscando uma brecha. Ele anda ao nosso redor, rugindo como leão, procurando nos devorar. E ele conhece os nossos pontos fracos. Ele conhece os nossos pontos fortes. Ele sabe aonde nós somos vulneráveis e por isso ele sabe investir exatamente onde mais somos vulneráveis. Ele sabe nos atacar. Ele sabe atacar contra a nossa vida. Para uns, o problema da vida está na área sexual. São pessoas que têm dificuldades nessa área, têm fraqueza nessa área, têm deficiências graves nessa área. E o diabo ele é astuto, e ele vai usar vários métodos, vai usar várias entradas, ele vai tentar pegar você nessa área. Para outros, a fraqueza está na área financeira. O problema é o dinheiro. E ele vai colocar situações na sua vida para te apanhar nessa área. Vai colocar situações ligeiramente tranquilas, para você se sair bem, para você levar vantagem. Ele vai colocar diante de você propostas sedutoras, para te apanhar neste laço perigoso, neste laço de morte. Para outras pessoas, o problema está na vaidade, está no ego, está no glamour. O problema da sua alma é a soberba, é o orgulho. E ele investiga cada um destes pontos, e ele tem um método diferente para cada um deles. Ele vai usar armas diferentes para cada um deles. E ele usa estratégias diferentes para cada um. E diz a Bíblia que ele é astuto, e não só é astuto, como nós não podemos ignorar os seus desígnios. Eu estava assistindo um tempo atrás, aliás, faz muito tempo na verdade, um programa na National Geographic, aquele programa que só mostra animal, e mostrava, a história era sobre predadores, sobre caça entre animais. Aí mostrou a baleia que atacava a foca, mostrou o tubarão que pegava outros peixes, mostrou o urso, e um dia tinha o programa do leão. E eles começaram a investigar como o leão domina, como o leão caça o búfalo. Búfalo é um animal grande, forte, rápido também. E eles começaram a tentar entender como que esses búfalos podiam ser presas, como esses búfalos podiam ser caçados pelos leões. Eles estudaram a força do búfalo em comparado com o leão, estudaram a natureza, os hábitos, eles estudaram a velocidade, a base de alimentação. E lá no finalzinho do programa eles começaram a identificar o porquê que alguns búfalos conseguem escapar, em detrimento a alguns não. Eles foram na carcaça daqueles búfalos que eram apanhados pelos leões, examinando, viram que esses búfalos eram búfalos fracos, búfalos doentes. Meus irmãos, o diabo ele é astuto e ele vai pegar exatamente aqueles que estão fracos. Ele vai atacar aqueles que estão fracos na fé.
Por isso você precisa parar para examinar a sua vida. Se tem algum flanco aberto, se tem alguma brecha aberta, se você está dando lugar para o diabo, se você está flertando com o pecado, se você está olhando para o mundo, está enamorado pelo mundo, pelas coisas do mundo. Há talvez na sua vida áreas que estão fragilizadas, permitindo então que o inimigo avance sobre você, porque você está incapacitado, fragilizado e não vai conseguir resistir. Por isso, Paulo escreve o seguinte: vocês, irmãos, precisam ser fortalecidos com poder. Nós não podemos entrar nessa guerra de mãos vazias. Nós precisamos ser revestidos, precisamos entrar nessa guerra com armas espirituais. Quarto lugar, por que a gente precisa pedir poder para Deus? Nós precisamos pedir poder porque existe o dia mau. Existe essa questão de você lutar contra um inimigo que te pressiona. Olha só o que diz o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Esse dia existe. Esse dia é o dia da prova. Esse dia é o dia do vale escuro. É o dia da angústia. É o dia do fogo da tentação acesa. É o dia que você acorda e parece que o mundo desaba sobre a sua cabeça. É o dia que você questiona se você está no caminho certo. É o dia que você questiona até mesmo se Deus está escutando a sua oração. É o dia que você pensa se vale mesmo a pena ser fiel a Deus ou não. É o dia quando a doença chega no seu corpo. É o dia em que você enfrenta uma crise conjugal, uma crise familiar, uma crise financeira. É o dia que você vê que existem ordens nas regiões celestiais para o seu inimigo te atacar com toda a fúria, com todo o arsenal pesado. E, irmão, se você neste dia não tiver discernimento, se você neste dia não estiver preparado espiritualmente, nesse dia você pragueja. Neste dia você blasfema. Nesse dia você vai mentir. Nesse dia você vai deixar a ira te dominar. Nesse dia você peca. Nesse dia o mal se capitula em você. Esse dia mal chega, irmãos. Chega para você, chega para mim. É uma tentação, é uma sedução, é uma pressão, é uma enfermidade. Por isso você precisa pedir para Deus poder para resistir o dia mau. Nós precisamos de poder para resistir o dia mau. Porque quando você pede poder para resistir o dia mau, de repente Deus pode reverter tudo isso. Eu ouvi o testemunho do pastor Ronaldo de Dório. Ele é um pastor que trabalhou durante 9 anos em Gana, numa comunidade chamada Concombas. Lá, irmãos, durante esse período ele enfrentou nada mais, nada menos do que 32 malárias. Ele sofreu atentado de envenenamento 2 vezes. E se não bastasse tudo isso, um dia ele ainda foi atacado por um enxame de abelhas africanas. E ele contando no seu testemunho, quando essas coisas vinham acontecendo com ele, obrigado, meu querido. Quando essas coisas vinham acontecendo com ele começou a falar: Deus, por quê? Senhor, eu estou aqui para te servir. Eu estou aqui para falar da tua palavra. Deus, eu estou aqui para proclamar o teu evangelho, mas eu estou aqui no leito. Eu não consigo sair. Eu não consigo evangelizar, eu não consigo ir nas comunidades. Eu não consigo pregar. Eu não consigo
visitar as aldeias. Eu não consigo mais ganhar o povo. Eu estou preso nessa cama. E ele conta a sua história toda e no final ele fala que, na verdade, graças a essas tribulações, por ele não poder sair, por ele estar numa cama, foi que ele percebeu o porquê ele ficou retido. Porque ele não podia sair para ir falar com o povo com comba. Ele começou a traduzir o Novo Testamento para a língua deles. Se não fosse essa enfermidade, ele não teria conseguido isso. E ele fala no final do seu testemunho que esta foi a sua maior oferta missionária, a sua maior contribuição missionária, porque ele conseguiu traduzir todo o Novo Testamento na língua concomba. Se você parar para analisar, Paulo está preso e não pode visitar as igrejas, não pode visitar, e porque ele não pode visitar, nós poderíamos dizer que este é o dia mau, mas não, porque Paulo está preso, ele escreve as cartas. Esta carta que nós estamos estudando é uma carta de prisão, uma carta enviada aos Efésios. Irmãos, isso nos traz uma exortação oportuna e pertinente, porque o dia mau existe, e nós precisamos ser fortalecidos com poder, para ao invés de sucumbirmos ao pecado, entendemos que Deus pode transformar isso em bênção para a nossa vida e para a vida de outros. Por isso, nós precisamos, e para isso, nós precisamos de poder. Em quinto lugar, você precisa orar pedindo o poder de Deus, porque enfrentamos um inimigo que não desiste. Olhe novamente o versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de teres vencido tudo. Não é vencido parte, não é vencido metade, não é vencido 95%, é vencido tudo. E aí quando você vence tudo, o que você faz? Você tira férias. Você descansa. Você abaixa a guarda. Não fala, depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Irmãos, nossa luta não acaba aqui. Esse inimigo, ele é astuto, ele articula novos métodos, ele usa novas armas, ele levanta outras pessoas como instrumento dele. Lembra como ele fez com Jesus no deserto? Ao discutir com Jesus, ele tentou 1, 2, 3 vezes, 4 vezes, e Jesus vence ele no primeiro round, vence no segundo, no terceiro, no quarto. Só que Lucas, capítulo 4, versículo 13, fala que ele venceu, até o momento oportuno o diabo volta. Até o momento oportuno e ele voltou com novas armas, com novas estratégias, com novas ciladas, com novas propostas, usando novas pessoas. Irmãos, nós precisamos tomar cuidado, porque você e eu nunca somos tão vulneráveis como depois de uma grande vitória. A gente baixa a guarda. A gente enfrenta um deserto escaldante, a gente enfrenta inimigos terríveis, e quando vence, a gente relaxa, a gente baixa a guarda. E é quando baixamos a guarda que somos atacados. Por isso precisamos pedir por poder. Nós precisamos pedir por poder, irmãos, porque a nossa luta é espiritual, e nós não vamos vencer uma luta espiritual usando armas carnais. E Paulo assim descreve, de uma maneira brilhante, a partir do versículo 14, como temos que vencer, como temos que agir, como que temos que enfrentar essa luta. Diz o versículo 14, estais, pois, firmes,
cingindo-vos com a verdade e vestindo-os da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do inimigo. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo, no Espírito, para que isso vigiando com toda a perseverança e súplica para todos os santos. Notem, irmãos, que depois que Paulo nos ensina no versículo 11 a nos revestirmos de toda a armadura de Deus, agora, a partir do versículo 14, ele explica, ele descreve como são essas peças da armadura. A primeira descrição que nós vemos é que nós precisamos de um cinto, cingindo-vos, pois, da verdade. Nós precisamos do cinto da verdade. O cinto era a peça que segurava não só as vestes, mas todas as outras peças da armadura. Irmãos, sem verdade é impossível você vencer. Nós precisamos estar vestidos com o cinto da verdade, porque nós, no nosso íntimo, nós, no nosso natural, nós, na nossa essência, somos mentirosos. Você é mentiroso no trabalho. Quando você atende o telefone e fala que seu chefe não está. Você é mentiroso na rua, quando você está lá na Marechal, a pessoa vem te oferecer um cartão da C&A e você fala, não, eu já tenho. Mentira, tem nada. Você é mentiroso quando está nos seus negócios, trazendo oportunidades maravilhosas que na verdade não existem. O brasileiro é cheio dessa, né? Basta ver a que acabou de passar a Black Friday. Tudo pela metade do dobro do preço. 50% de desconto, sendo que no mês passado estava até mais barato. Nós somos mentirosos por essência. Precisamos vestir o cinto da verdade. Nós precisamos também vestir a couraça da justiça. Nós não precisamos apenas estar cingidos, firmes com o cinto da verdade, mas precisamos da couraça da justiça. Você, irmão, não pode entrar numa luta apoiado na sua própria justiça, porque a sua justiça ela é parcial, a sua justiça ela é enganosa, ela é corruptível, a sua justiça é uma justiça baseada na vingança, e é por isso que você precisa da justiça de Cristo, e é por isso que você precisa buscar poder para ter a justiça de Cristo. Terceira peça que nos é apresentada aqui, são os calçados, e você precisa calçar os pés com a preparação do Evangelho da Paz. Os nossos pés precisam estar firmados em Cristo Jesus, no Evangelho de Deus, e a única maneira de você permanecer firme é anunciando o Evangelho, não outras coisas, não outras ideias, não outras doutrinas, não é anunciar o que você acha, o que você pensa, o que você sente, é anunciar a palavra de Deus. O quarto elemento que Paulo nos apresenta aqui é o escudo da fé. Irmãos, essas figuras que Paulo usa são figuras de guerra, figuras que ele conhecia, figuras que ele estava acostumado a ver naquela época. E quando ele fala do escudo, ele está pensando naquele escudo contra os flecheiros. Os flecheiros pegavam as suas flechas, colocavam fogo daqui e lançavam para do outro lado, não apenas atacar o seu inimigo, atingir o seu inimigo, as pessoas, mas atingir o acampamento, e aquilo era verdadeiro problema, porque incendiava todo o acampamento do inimigo. Então,
Ele fala que você precisa pegar esse escudo, e este escudo era um escudo grande que cobria todo o corpo. E usando esse escudo, esta flecha de fogo não chega. E quando ela chega, ela bate e se apaga, ela não te atinge. É assim que acontece. O inimigo vem, coloca dúvida no seu coração. O inimigo vem e lança flechas, dardos contra você. Ele tenta com pecado, ele tenta te seduzir, ele te pressiona, mas você põe o escudo da fé, e quando a tentação chega, esse dardo chega, ele é apagado. Paulo fala que nós precisamos usar o capacete da salvação. O capacete protege o quê? Cabeça. O capacete protege a nossa mente. O que você precisa entender é que Cristo, de fato, é real também. Às vezes, irmãos, a nossa cabeça está vazia. E já diz o ditado, mente vazia. Nós precisamos encher a nossa mente de Cristo, das coisas de Cristo, das coisas da palavra de Deus, do reino de Deus, da sua justiça. Não com bobeiras que vemos na internet, não com bobeiras que ouvimos dos outros no trabalho, não com asneiras que o mundo tenta colocar como verdades. Nós precisamos guardar a nossa mente. Nós precisamos ter a certeza de que somos de Cristo, que fazemos parte da família de Deus, que fazemos parte da igreja de Deus, e quando a tentação vier, quando a proposta do inimigo chegar, você vai estar convicto, confiante, por causa do capacete, estar guardando a sua mente, que você pertence a Deus e que Ele está te guardando. Quando a dúvida vier, você tem a certeza de que maior é o que está em você do que aquilo que está no mundo. E a sexta arma que ele apresenta aqui é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, irmãos, é a espada que ataca, é a espada que defende, é a espada que você usa e vence o inimigo, não na sua força, não na sua astúcia, não com as suas armas, não com as suas estratégias, mas com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Quando Jesus foi tentado, ele usou essa arma, vocês lembram? Está escrito, está escrito, está escrito, está escrito. Foi assim que Jesus fez. E o apóstolo Paulo diz da mesma maneira em 2 Coríntios capítulo 10, ele diz, nós não usamos armas carnais, mas armas espirituais, poderosas em Deus, para anular sofismas e destruir fortalezas. Não entre numa guerra confiando em você ou nas suas armas carnais. Peça poder de Deus. E por último lugar, meus irmãos, nós precisamos pedir por poder, mas não só por poder. Precisamos pedir por poder e ousadia para pregar a palavra de Deus. O versículo 18 e 19, Paulo fala exatamente isso. Ele fala, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança. Com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. Meus irmãos, desde que Paulo foi convertido, Paulo era um homem de oração. Nós olhamos para suas cartas, para os seus registros e vemos orações de Paulo. Nós podemos ver que ele não só orava, como ele escrevia as suas orações. E Paulo aqui está ensinando um princípio para nós,
que nós precisamos pedir, inclusive, oração, porque Ele está pedindo. O pregador mais ousado do cristianismo está pedindo oração, para que Deus lhe dê intrepidez no abrir e no fechar da boca, tornando o ministério do Evangelho conhecido. Sabe o que eu aprendo aqui, meus irmãos? Que nós não pregamos o Evangelho, sabe por quê? Sabe por que a nossa igreja não se mexe? Porque nos falta intrepidez. E intrepidez não é uma coisa normal. Intrepidez não é uma coisa nossa, do nosso dia a dia. Nós não temos intrepidez mesmo. Precisamos pedir para Deus. Você quer ver? Você pega um voo, vai para um outro estado ou para um outro país, você fica 2, 3, 4, 5 horas do lado de uma pessoa, você não fala nada. Você pega um ônibus para ir para o trabalho, você senta do lado de uma pessoa, você não fala nada. Você pega o elevador com o seu vizinho, você não fala nada. Você vai num restaurante, pede sua comida, fica um tempo lá, o garçom vem, te atende, e você não fala nada. Você vai para um hotel, passar férias, você fica lá uma semana, 15 dias, você vê as mesmas pessoas e você não fala nada. Nós não temos intrepidez e nós precisamos pedir por intrepidez. Falta intrepidez. E eu tenho a plena convicção, irmãos, que todos nós que estamos aqui precisamos não apenas orar para ter coragem de pedir, nós precisamos pedir uns para os outros. Irmão, ore por mim. Ore por mim, para que eu possa pregar com intrepidez. Eu fico profundamente envergonhado comigo mesmo, quando eu olho para o que Paulo fez. Paulo não tinha televisão, não tinha programa de rádio, Paulo não tinha folheto, Paulo não tinha jornal, não tinha livros, não tinha a Bíblia impressa, Paulo não tinha o WhatsApp. E durante 3 anos, ao longo dos 3 anos, Paulo ele foi usado, e em 3 anos, em uma cidade que tinha mais de 300 mil habitantes, ele impacta toda a cidade. E não foi ganhando projeção humana não, irmãos. Foi enfrentando lutas maiores do que as suas próprias forças. E ele pede intrepidez para pregar, para testemunhar, para tornar o Evangelho de Cristo conhecido. E aí, é preciso parar e refletir, porque o homem continua sendo homem como era naquele momento. Deus é o mesmo Deus como era daquele dia. O Evangelho que Paulo anunciou é o mesmo Evangelho que nós temos. Se tudo é igual, por que nós estamos colhendo resultados diferentes? É porque nos falta poder, intrepidez. E Paulo está nos ensinando aqui que nós precisamos pedir por poder e intrepidez para testemunhar. É hora de nós rogarmos a Deus para que nos revista com todo o seu poder. Por isso, meus irmãos, eu conclamo vocês a buscarem poder. Buscarem o poder que vem do alto, a pedir poder para a nossa igreja, pedir para que a nossa igreja seja revestida de poder, para que a nossa igreja com poder impacte esta comunidade, para que nós possamos impactar vidas, para que as hostes do mal batam em retirada, para que a glória de Deus seja reconhecida. Só que para isso acontecer, nós precisamos pedir por poder. Por isso eu convido você a ficar de pé e a orar mais uma vez. Senhor, nós
precisamos do seu poder. Senhor, nós precisamos do teu agir sobrenatural sobre as nossas vidas. Mais do que milagres, nós queremos ver o teu poder agindo no meio de nós, sobre nós e através de nós, para testemunharmos do seu evangelho. O inimigo, ó Deus, que está ao nosso derredor é furioso e arma armadilhas, faz ciladas contra nós dia e noite. Por isso pedimos por poder, ó Deus, para enfrentarmos o dia mau, para enfrentarmos com armas que são poderosas em Deus, para destruir as malícias do inferno, para destruir as armadilhas de Satanás contra nós. Ó Deus, nos dê poder para enxergar que a nossa luta não são contra pessoas, não é contra pessoas, mas é contra potestades e principados do mal, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Nos dê, ó Deus, entendimento para usarmos armas espirituais poderosas em Deus, para desfazer todos os dardos de Satanás contra as nossas vidas. Nos reveste, ó Deus, com a tua armadura espiritual. Esta sim que tem poder, não aquilo que nós pensamos, achamos ou queremos que seja, mas queremos o teu poder sobre as nossas vidas. É o que eu te peço, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.